Nesse vídeo eu vou falar sobre a conexão entre socialismo e inveja. O sentimento de inveja tem algumas semelhanças com o socialismo. O que é o sentimento de inveja? É o sentimento de querer ter o que outra pessoa tem, ou de querer ter tanto quanto outra pessoa tem. Seja isso desejando que a outra pessoa tenha menos ou que você tenha mais. E o que é o socialismo? O socialismo é uma ideologia igualitária que define que os bens econômicos devem ser distribuídos igualmente entre as pessoas. Ou pelo menos os meios de produção devem ser distribuídos igualmente entre as pessoas. Ou seja, o socialismo nega a propriedade privada sobre os meios de produção. Diz que essa propriedade é coletiva. E eu não estou dizendo aqui que o socialismo e inveja necessariamente estão conectados. Eu estou dizendo é que a ideologia socialista, o que ela defende, é muito semelhante ao desejo associado com o sentimento da inveja. O socialismo, na verdade, ele quer universalizar isso. Ele diz que todos devem ter tanto quanto os outros. Enquanto que a inveja depende do desejo de eu querer ter tanto quanto outra pessoa. Agora, eu não estou tentando diminuir a importância da inveja associando ela com o socialismo, porque eu acho que a inveja é boa em alguns casos. Você pode querer ter tanta habilidade quanto outra pessoa e isso fazer você se desenvolver mais. Você pode querer ter tanto dinheiro quanto uma pessoa e isso fazer você produzir mais, você se tornar mais qualificado na sua profissão, investir mais naquilo que vai te trazer lucro, isso é bom. Ou seja, a inveja é ruim quando ela é destrutiva, quando ela não estimula uma pessoa a produzir mais, a se tornar mais produtiva, a ter mais qualificação, a ter melhores resultados. Essa inveja que estimula isso é boa, mas a inveja ruim é aquela que estimula você a se tornar destrutivo, a querer o mal da outra pessoa, ou a querer que coisas sejam arrancadas dos outros e dadas a você de graça, que é exatamente o que o socialismo propõe. O socialismo propõe direito a coisas de graça e propõe que coisas sejam arrancadas de outras pessoas ao negar a propriedade privada. Se você nega a propriedade privada, se o indivíduo não pode decidir o que ele vai fazer com os recursos dele, logo outra pessoa vai ter que decidir por ele, outra pessoa vai ter que arrancar o controle dele sobre determinados recursos, ou seja, roubar os recursos. Então o socialismo ele não é apenas semelhante a qualquer tipo de inveja, mas ele é especificamente semelhante a um tipo destrutivo de inveja, ao tipo ruim de inveja. O socialismo ele se preocupa apenas com a forma de distribuição de produtos e não com a produção deles. O socialismo nunca se preocupa qual é o sistema que permite que se produza o máximo possível com a maior eficiência. O socialismo não faz essa pergunta. Ele apenas diz, existem produtos ou existem meios de produção. Para quem devemos dar isso? Então devemos dar isso aos proletários. E acabou. Ele não tem uma tese do porquê que isso vai gerar mais resultados, melhores resultados, mais eficiência. Não, essa tese não importa no socialismo. Por isso, o socialismo, dentro da economia, é o equivalente da terra plana. O socialismo é a terra plana da economia, porque ele é uma teoria que não faz o menor sentido, que não tem nenhuma proposta de como fazer uma civilização prosperar, de como fazer coisas serem produzidas com maior eficiência, enquanto que o capitalismo faz isso, enquanto que a propriedade privada faz isso. Ela mostra, como por exemplo Ludwig von Mises, os argumentos dele mostram que com a propriedade privada, com o livre mercado, pode haver um cálculo econômico, as pessoas podem calcular se elas estão produzindo mais valor ou não, e esse cálculo se dá pelo sistema de preços, que é formado pelo que as pessoas querem trocar ou não umas com as outras, e se você estiver gerando lucro, isso significa que você está gerando mais valor. Se você não gerar lucro, se você gerar prejuízo, isso significa que a sua produção está gerando menos valor do que o custo de produção. Então, o capitalismo ele é uma teoria que se propõe como explicação de como se produz mais riqueza, mais eficiência numa sociedade, enquanto que o socialismo não tem uma tese de como produzir mais eficiência e não pode ter mesmo porque ele está errado. Porque, pelo contrário, o socialismo como sistema impede a produção de riqueza numa sociedade. Então, o que ele faz? Ele simplesmente diz, pega
as coisas de fulano, pega as coisas dos proprietários e dê aos proletários. Ele só diz isso, que é, por exemplo, que ditaduras, o Nicolás Maduro e outras ditaduras socialistas fazem. O fato de um sistema socialista ser uma ditadura não é por acaso, é uma necessidade lógica. Não tem como você tirar o direito do proprietário sobre a sua propriedade se você não colocar um ditador para tomar as decisões no lugar dele. Alguém vai ter que tomar as decisões. Se não é o proprietário, vai ser um ditador. Ou seja, se não é pela lei, vai ser pela força. Isso significa que o socialismo é uma teoria consumista, porque ele não se preocupa com a produção, se preocupa apenas com o consumo, com quem vai ter o direito X, ou seja, quem vai receber coisas de graça. Ele não se preocupa em como as coisas vão ser produzidas com eficiência, como o sistema vai reforçar a eficiência e inibir o desperdício, que é exatamente o processo de seleção natural, que é o processo que acontece no mercado, que é o reforço de comportamentos ou de formas que permitem eficiência, a mesma coisa que acontece na evolução biológica, e a inibição de formas que geram desperdício ou geram baixa eficiência, que é a eliminação ou a extinção de espécies no campo biológico e no mercado, é a falência das empresas que geram prejuízo. Então o socialismo não se preocupa, ele simplesmente ignora, a mesma coisa que a teoria da Terra plana ignora a lei da gravidade, ignora como é que o planeta Terra fica inteiro, como é que as coisas estão nos lugares que elas estão, ou seja, como é que os produtos vão parar nos lugares onde eles estão. O socialismo ignora isso, assim como a Terra plana ignora as leis da física, e logo é uma teoria de chapéu alumínio. Deve ser tratado como uma teoria de chapéu alumínio, deve ser tratado como um rato de esgoto. Você deve dar uma chinelada no socialismo e devolver ele para o esgoto de onde ele veio, porque é uma teoria lixo. É uma teoria que não explica absolutamente nada da economia e apenas serve como ideologia de pessoas tentando tomar o poder, tentando usar armas para coagir as outras. Porque lembre-se, tudo que é dado de graça veio de algum lugar. E nesse caso veio do roubo. Porque se uma pessoa fosse capaz de produzir, ela simplesmente ia trocar no livre mercado. Quem dá tudo de graça é porque é um ladrão. Não existe Papai Noel no mundo real. Na verdade, o socialismo é um tipo de crença no Papai Noel para adultos. Tem até aquele meme, que para crianças é o Papai Noel, para adolescentes é o Karl Marx, para adultos seria Deus e tal, né? Mas aí é um meme ateu, eu não vou entrar nessa questão. Mas basicamente é isso, é a crença de que coisas podem surgir por mágica e ser dadas de graça e não por um processo de seleção natural, por um processo no mercado, de um sistema de preços, de consumidores, de produtores, de salários, de empregos, competindo uns com os outros para ir gerando uma evolução, um aumento da eficiência, coisa que é totalmente impedida de acontecer pelo socialismo, pelo Estado, por monopólios, por corporações, etc., que se aliam ao Estado, que se aliam ao monopólio da força, que usa a força para coagir aqueles que agem dentro do mercado e assim impedir esse processo. Então inscrevam-se no canal, assistam os vídeos de economia, ajudem o canal pelo Apoia-se Padrim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.